tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus o infinitamente mais, que te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Senhor, vem aqui com meu coração, grato a ti por tantas bênçãos, promessas cumpridas já recebi, sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo o melhor desta terra, pois és Deus o infinitamente mais, e te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. E te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. Venho entregar minha vida no altar, como sacrifício vivo de louvor. A ti, Olá, graça e paz. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente em nome de Jesus que há de edificar a sua vida, há de restaurar a sua fé e perseverança,
há de restaurar a sua esperança, há de te motivar diante aos dias difíceis. Por falar em motivar, este é o grande propósito em orações, motivação. Nesta vida é muito fácil nos desmotivarmos e perdermos o foco. Somos fracos e, se não estivermos firmes na rocha, podemos ficar paralisados. Quando desviamos a vista do nosso Salvador e olhamos para nós mesmos, vemos os nossos defeitos e fraquejamos. Mas, se fixarmos os nossos olhos em Cristo, temos motivação para viver uma vida maravilhosa. A palavra de Deus tem toda a motivação que precisamos para viver o nosso dia a dia com confiança, alegria e poder. E hoje, neste 9º dia deste grande propósito em orações, motivação, trago para a leitura o livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. A palavra do Senhor diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago para a sua vida. Motivação. Jesus não era um falastrão, um desperdiçador de palavras. Ele falava na hora certa e as palavras certas para cada ocasião. As palavras de Jesus são fonte permanente de graça e paz, mas também são palavras desafiadoras, capazes de nos tirar de nossa acomodação. Ele não fala por falar. Ele fala para comunicar ao nosso espírito a vida de Deus. Por isso, sempre que nos aproximamos das palavras do Senhor, podemos ter a certeza de que essa palavra está cheia de vida. Quem não tem a vida de Deus em si está morto. Sem a vida de Deus em nós, temos apenas a aparência de vivos, mas na verdade estamos mortos, sem motivação para viver. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6, versículo 63. Veja bem, qual é o mandamento? Jesus estava prestes a ser conduzido de volta ao Pai. As últimas palavras dele aos discípulos foram ouvidas com bastante atenção. Uma orientação firme e direta. Aqueles que ouviram Jesus falar não tiveram dúvidas. Jesus queria que eles cumprissem aquela orientação. Há apenas uma ordem nas orientações de Jesus. Qual é a ordem? Fazei discípulos. Fazer discípulos é o centro da última orientação de Jesus. Ir é o jeito de fazer. Batizar é o jeito de fazer. Ensinar é o jeito de fazer. Mas o mandamento é fazer discípulos. Estou destacando este ponto porque muitas vezes perdemos a essência da missão, porque todos nós temos esta missão. Muitas pessoas se apegam ao ide e vão pela cidade afora, até pelo mundo afora, mas sem compreender que Jesus os chamou para que eles mesmos façam discípulos. Não fomos chamados para nos tornar meninos de recado, que apenas entregam a mensagem.
mas não cumprem eles mesmos a missão. Jesus não queria um batalhão de motoboys do Evangelho prontos para entregar a encomenda, mas sem compromisso com o que vai dentro do pacote. Não fomos chamados apenas para ir, mas para fazer discípulos enquanto vamos. Algo triste sobre os motoboys do Evangelho é que alguns deles são tão entusiasmados que acabam convencendo outros a também se tornarem como eles. Uma igreja cheia de motoboys do Evangelho alcança muitos lugares, mas não consegue cumprir a missão, porque a missão é fazer discípulos, não entregar os pacotes. Outro ponto aqui é antes de fazer discípulos. Antes de começarmos a refletir sobre os elementos que fazem parte dessa ordem de Jesus, precisamos estabelecer alguns pré-requisitos. Nem todas as pessoas podem fazer discípulos de Jesus. Há uma situação que antecede o fazer: ser. Aqueles que ouviram as últimas orientações de Jesus naquele momento já eram seus discípulos. Alguém que não é discípulo não consegue fazer discípulos. A ordem precisa ser essa: primeiro ser discípulo, depois fazer discípulo. Há pelo menos duas marcas na vida daqueles que são discípulos de Jesus. Antes de fazer discípulos, você precisa passar sua vida pelo crivo dessas duas marcas, a atestar sua própria condição de discípulo. Primeira marca: obediência. No livro de João, capítulo 8, versículos 30 a 32, a palavra diz: muito que o ouviram declarar estas coisas, começaram a acreditar que ele era o Messias. Jesus dizia a estes: serão verdadeiramente meus discípulos, se viverem obedecendo aos meus ensinos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos tornará livres. Os discípulos de Jesus procuram viver conforme os seus ensinos. Discípulos não ficam procurando brechas na lei para justificar suas inclinações pecaminosas. Discípulos não consideram sua visão pessoal do mundo como uma resposta para a vida. Discípulos são capazes de obedecer ao Mestre porque aprenderam a confiar nele através da experimentação do seu reino. Segunda marca: amor. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Discípulos amam os outros do jeito que Jesus nos amou, sabendo que seu amor nunca será plenamente correspondido. Não esperam nada em troca. Discípulos amam em obediência. Esse amor não depende de sentimento, mas é real mesmo quando o sentimento não está presente. Discípulos desenvolvem esse amor parecido com o amor de Cristo, porque eles aprendem a depender do amor de Deus, que nunca falha. Se faltarem essas marcas em sua vida, você pode agora mesmo pedir ao Senhor que transforme o seu coração. Baixe sua cabeça em oração e diga a Ele o quanto você quer ser um discípulo de Cristo. Diga que você entrega a sua vida a Jesus e o aceita como seu Senhor e Salvador. Em oração, diga ao Senhor que você deseja nascer de novo, nascer para uma vida diferente. Peça a Ele um novo coração, sensível à palavra dele.
Peça a Ele que o liberte do pecado e faça de você uma nova pessoa, um discípulo de Cristo. Declare que você entrega a sua vida para que o Espírito de Deus faça isso. Apenas aqueles que são discípulos são chamados por Cristo a fazer discípulos. Outro ponto aqui: fazei discípulos. Fazer discípulos não é o papel da igreja institucional. Também não é a atribuição de algum agrupamento religioso para eclesiásticas, como conselhos, juntas, seminários, missões, comissões ou qualquer coisa do gênero. Fazer discípulos é uma missão para as pessoas. O desafio de fazer discípulos é para mim e para você. Não podemos terceirizar o chamado de Cristo para qualquer organização missionária, por mais bem intencionada que ela seja. Cada discípulo é chamado pessoalmente para fazer novos discípulos. Ninguém pode cumprir a missão do outro. Não podemos transferir nossa responsabilidade para outros. Pastor, evangelista, líder do ministério, missionários, etc. Agora, como podemos cumprir a missão? Seremos obrigados a inventar, dar o nosso próprio jeito? Ou o Senhor deixou orientação clara e suficiente para sermos bem-sucedidos em nossa missão? Claro que temos orientação. São, pelo menos, 3 os passos que devemos seguir: ir, batizar e ensinar. Primeiro, ide. Uma tradução possível para o nosso texto poderia ser: indo, fazei discípulos. A ideia é de movimento. O texto grego, ao pé da letra, quer dizer tendo ido, discipulai. Essa tradução pode nos ajudar a compreender algo muito importante. Devemos deixar o comodismo de lado para fazer discípulos. Precisamos ir para fora da zona de conforto. A missão que o Senhor nos entregou é gratificante, mas também é árdua. Enche o coração de alegria, mas não é um passeio no parque. É preciso estar disposto a pagar o preço para ver Cristo sendo formado na vida de outros irmãos. Para fazer discípulos, é preciso investir tempo. Discipular é gastar um pouco da própria vida em prol do irmão. Essa é uma barreira que precisa ser derrubada, a barreira do egoísmo. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15, a palavra diz: eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Paulo não está escrevendo da própria cabeça. O Espírito estava lembrando a ele o sentido das palavras de Jesus Cristo. Cristo nos deixou um paradoxo, um verdadeiro nocaute para aqueles que são incapazes de se gastar em prol de outras pessoas. 6 vezes ele disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvar-la-á. Marcos capítulo 8, versículo 35. Fazer discípulos é ser usado por Deus para fazer crescer uma nova vida em Cristo. Não somos nós que geramos a nova vida, mas a empatia é tão grande que se pode sentir as dores do parto. Às vezes, é preciso até mudar tom da voz para alertar dos perigos. Em Gálatas capítulo 4, versículos 19 e 20, diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Fazer discípulos é travar uma grande batalha por aqueles a quem o Senhor nos confiou.
é interceder em oração pelos irmãos e ficar ao lado, como exemplo, até que o caráter de Cristo faça parte da vida do outro. Fazer discípulos é animar o coração do cansado e ensiná-lo a encontrar descanso aos pés da cruz de Cristo. Em Colossenses capítulo 2, versículos 1 e 2, a palavra diz: pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Veja bem, primeiro, não é possível fazer discípulos sentado relaxadamente na poltrona de casa, 4 horas por dia assistindo o Big Brother. É preciso ir além do comodismo. Segundo, não é possível fazer discípulos quando o trabalho é o seu Deus e não resta tempo para mais nada. É preciso ir além do ativismo. Terceiro, não é possível fazer discípulos sem sofrer um pouco a dor do outro. É preciso ir além da falta de sensibilidade. Quarto, não é possível fazer discípulos sem se deixar gastar e desgastar. É preciso ir além do egoísmo. E quinto, não é possível fazer discípulos sem amar a outra pessoa. Você está pensando o seguinte: tenho que fazer tudo isso para ser discípulo? Não esqueça de que fazemos tudo isso porque somos discípulos. Primeiro, você é discípulo. Depois, você faz discípulos. Outro ponto aqui: você não está só. Veja bem, talvez você se sinta incapaz diante do desafio. Talvez você olhe para si mesmo e se sinta inadequado. O retrato não se parece com você. Talvez tenha surgido a sensação de que esse negócio de fazer discípulos não é para você. Em nome de Jesus, rejeite esses pensamentos. Esses e muitos outros também passaram pela mente dos discípulos de Jesus naqueles últimos dias. Mas a verdade é que você não está só. Antes de apresentar a missão, Jesus fez 2 coisas. Tomou uma atitude e disse algo. Tanto a atitude quanto a palavra levaram paz ao coração dos discípulos e trarão paz ao seu coração também. O outro ponto aqui, atitude. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. Ele aproximou-se dos seus discípulos. Também hoje ele se aproxima de você. Não se afaste dele. Permita sua presença santa, ocupe sua vida e enche o seu coração de paz. Longe dele, o desassossego toma conta, mas perto dele podemos descansar. Encontre o Senhor em oração. Encontre o Senhor na sua palavra. Ouça a voz do Senhor na meditação tranquila. Aí, fazer discípulos se torna apenas uma expressão de quem você é, discípulo de Jesus. E por fim, palavra. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, versículo 18. A palavra dita tem poder. Pela palavra apenas Deus trouxe à existência o que não existia. Palavras podem construir e destruir. A palavra de Jesus aos seus discípulos foi uma garantia de sucesso para a missão. Toda autoridade no céu e na terra. Se depender de nós, o fracasso é iminente. Se depender de Cristo, a vitória é certa. Aproprie-se
da autoridade de Cristo. Aí, fazer discípulos se torna apenas uma expressão de quem Jesus é, soberano sobre a terra e os céus. Chegamos ao final deste grande propósito em orações, falando sobre motivação. Meu irmão, minha irmã, realmente o que o Senhor fez na nossa vida é motivo de gratidão, de muita gratidão. Quando lembramos da nossa situação pecaminosa, sem Deus, sem paz, dominados pelo pecado, e do fim triste que nos estava reservado na eternidade. Isto é a razão sobeja para empregarmos todos os nossos esforços a fim de levarmos outras pessoas a Jesus. Portanto, evangelizar é um ato de obediência e amor a Deus e a sua palavra. Esperamos que esta verdade se torne viva e eficaz na vida diária de todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Vale a pena lembrar em João 9, versículo 4. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Estamos aqui reunidos em sua santa presença, Pai. Estamos louvando, dando glórias a Ti. Que esta palavra abençoada toque nossos corações desmotivados, corações empedrados, corações destruídos pelas obras mundanas. Mas sabemos que a palavra foi bem clara. Pedir ao Senhor restauração. Pedir ao Senhor que nos salve de toda a escuridão. Quem não tem a vida de Deus em si está morto. Sabemos disso, Pai. Sem a vida do Senhor em nós, temos apenas a aparência de vivos, mas na verdade estamos mortos. Pedimos agora, neste exato momento, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor restaure as nossas atitudes, que restaure o nosso amor. Estamos aqui nos curvando diante de Ti. Que o Senhor transforme nossas vidas e toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.